Alô galera, Vasco Análise, aqui é Marcelo falando. Quinta-feira, dia 21, hoje às 20 horas, lá em São Januário, Vasco e Inter. Já soltei um vídeo sobre isso. Quero soltar aqui outro, falando agora da perda da credibilidade do jornalismo esportivo, da perda da credibilidade de um jornalista esportivo, que há muito tempo deixou de ser jornalista e passou a ser torcedor. Então hoje, o senhor Mauro César Pereira não é mais jornalista, é torcedor, né? Tem pessoas que o acompanham, tem pessoas que o defendem, inclusive nos programas que ele trabalha, parece que tem medo dele, né? Ele fala por último, ninguém vai de encontro à sua fala, só ao encontro da sua fala, né? Mas esse cidadão aí, esse torcedor travestido de jornalista, não tem mais credibilidade alguma, né? Mas por que eu digo isso? Qual é a conclusão aí, né? Ele soltou um vídeo com um riso no rosto, né? Com aquele risinho de gozo, de regozijo, né? Dizendo assim, olha, alguém duvida da capacidade do Botafogo de entregar o ouro. E logo em seguida disse, o Botafogo tinha que ganhar o Galo e deu as suas conclusões totalmente erradas, como sempre, né? Passionais. Depois chamou o Bahia de arame liso, desrespeitando o Bahia, né? Porque o Palmeiras ganhou o Bahia e por isso o Bahia seria arame liso. E desrespeitou o Galo também, e sempre desrespeita o Galo quando ele fala lá que o Galo tem problemas com o Flamengo, que reclama antes de começar o jogo, blá blá blá, que o Galo é chororô e tal. Então veja, nada tem a ver com o Flamengo, tem a ver, e não obstante ele ser flamenguista, e o comentário dele com relação ao Galo, com o Flamengo, né? Esse é o ponto, ele sacanear o Galo dizendo que é um time chororô, chamar o Bahia de arame liso, desrespeitando uma instituição centenária e dizendo que o Botafogo é o time que ninguém duvide da capacidade do Botafogo de pipocar, né? Quando um camarada que se intitula jornalista começa a falar nesse tom, com um sorriso infame nos cornos, e assim vou dizê-lo, né? Os cornos desse cara, né? Não é mais jornalista, é um torcedor travestido de jornalista e desrespeitoso, né? E se tiver youtuber, se tiver jornalista vascaíno que desrespeite os outros times, eu meto pau também. Porque não é assim que se faz o jornalismo, né? Inclusive, muitos dos machões aí, né? Ficam atrás das câmeras. Guerra! Jogo pra macho! Não sei o que e tal. Fomentam a violência, né? Dentro dos estádios e fora deles, né? Então, temos que acabar também com esse tipo de comentário, né? Comentário desrespeitoso do tipo do Mauro César Pereira, que sacaneou o Botafogo, o Galo e o Bahia num comentário só. E esses comentários, né, dos machões, né? Dos valentões, como se futebol fosse uma guerra, como se eu não pudesse assistir o jogo do Vasco com um tricolor, com um flamenguista, com um botafoguense, só na cabeça de um idiota desse, né? E ainda bem que no Rio, tirando as torcidas organizadas, que exageram, né? E os donos das torcidas organizadas, né, os presidentes, sempre estão tirando esses idiotas, né? Porque eles sabem que tem idiotas infiltrados. O cara entra para a torcida, faz merda e muitos deles são retirados. Muitos continuam, mas muitos são retirados, né? Mas voltando para cá, para não perder o foco, jamais. Não se pode admitir, né? Hoje, em lugar algum, tem youtuber sequer, quanto mais youtuber
youtubers jornalistas, né? Sem fala aqui, o tal do paparazzo do Flamengo é um ser abjeto. O tal do Dezão do Fluminense é um ser abjeto. O Zé Colmeia do Vasco é um ser abjeto. E aquele carequinha lá do Botafogo, que uma vez ele falou, tá fraco, chama o Vasco, tá mal, chama o Vasco. Não vou lembrar o nome do cara, porque é até irrelevante, né? É um comediante que fala de futebol. Não tem credibilidade alguma. Então, em todo lugar vai ter imbecil, né? Vai ter idiota que tenta transcender o comentário do seu time, tentando colocar o outro para baixo. Acho que não é por aí. Tenho vários vídeos falando do Mauro César, né? Que há muito tempo não tem credibilidade. E para fechar aqui, uma vez perguntar, teve um técnico do Flamengo, que eu não vou lembrar o nome agora, né? O pessoal odiava ele. Mais para frente, no próximo vídeo eu abro o vídeo dizendo rapidinho aqui, vou dizer qual o técnico que teve no Flamengo, que o Mauro César falou que era muito bom e tal, e perguntado pelo próprio Pilhado, por que você gosta desse técnico? Ah, porque eu ouvi ele falar. Tem um trecho da entrevista, do programa que esse Mauro César Pereira atua, numa pergunta do Pilhado, ele falando desse técnico do Flamengo, que depois foi massacrado pela mídia e pelos torcedores, dizendo que gostava desse cara porque ouviu ele falar, e dos treinamentos, sendo que nem treinamentos tinha ainda no Flamengo, quando ele foi contratado. Ele falou apenas com base no que ele ouviu o cara dizer, né? Então, esse aí é o nível dos jornalistas travestidos de torcedor, e na verdade são torcedores, né? E espero que se tenha algum do Vasco, do Fluminense, do Botafogo e tal, sejam também ditos aqui por outros youtubers para propagar aí de forma horizontal um respeito entre os times, porque esse papo de menosprezar um time para cá, para lá e fomentar violência não tem o menor significado. E para fechar aqui, né? Aleph Manga, mais um fake, né? Mais um fake. Tomara que seja fake mesmo, mas mesmo que não seja, mesmo que não tenha sido fake, né? Mesmo que não fosse fake, o Vasco não pode e não deve contratar um cara que teve participação, que atuou em manipulação de resultados de jogos. Ele ficou suspenso pelo Curitiba, quando voltou, falou, voltei, tô aqui, nada fiz, já fui punido. Curitiba foi e bicou, porque não quer ter jogador dessa laia lá. E o Vasco também não deve ter jogador dessa laia no Vasco. Jogador que manipula resultado. Minha opinião particular aqui, né? Jamais poderia ter aposta, porque se não tem aposta, não tem manipulação. E não tem aí gente com vidas destruídas, né? Jovens com vidas destruídas, juntamente aí. Aí o cara fala assim, mas o álcool também destrói, a cocaína também destrói e tal, cada um destrói. Mas se eu posso pegar as novas coisas que aparecem para destruir e começar a bater nelas, né, é um caminho. Mas não adianta aqui, eu toco nessa tecla, fico sozinho com relação à aposta, porque dizem que, não, um copo de cachaça também destrói uma família. Mas, dito isso, e voltando para o Aleph Manga para não perder o foco, não deveria jamais cogitar em contratar esse cidadão. E mais, ele, depois que foi para o Curitiba, desdenhou do Vasco. Né? E não é possível que não tenha memória, registro desse desdém dele, para que a gente possa perdoar e tentar trazer esse cara que, inclusive, é muito ruim de bola. Se gostou do comentário, aqui, inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos, notificações, meus vídeos, né, quando eles forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.